Olá, está entrando no ar Diálogos URGS, mais uma edição especial em webconferência feita durante o nosso confinamento em casa. Evidentemente não estamos trabalhando na universidade, estamos todos em casa, mas trabalhando e trabalhando bastante. Nós recebemos o professor Rui Vicente Oppermann, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje temos também a presença da nossa colega Ângela Russo, do Incluir, que inclusive os colegas do Incluir se prontificaram através da Ângela, né? A gente agradece, para nos ajudar a levar também essas informações do nosso programa para as pessoas que não escutam, né? Inclusive, tem uma recomendação do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência para que isso seja feito, todas as comunicações referentes à pandemia do coronavírus tenham essa parte, mas claro, a gente sabe, evidentemente, nem sempre a gente consegue, ou nem sempre os colegas também de outros veículos conseguem, até pelo fato de estarmos trabalhando predominantemente em casa, né, com a nossa estrutura caseira aqui de equipamentos. Desta vez estamos conseguindo e agradecemos, então, aos colegas do Incluir que dão esse suporte à colega Ângela. Professor Rui, neste programa, de novo, fora do nosso dia normal, fora do nosso formato normal, nós temos uma informação que nos últimos dias veio se consolidando. Já tínhamos comentado no último programa da possibilidade e agora se consolida, então, a nossa suspensão de atividades presenciais continua, né? Acompanhando, inclusive, determinação aí do município e do Estado. Muito bem. De fato, nós, ao longo dessa semana, fizemos várias consultas a diferentes instâncias representativas da universidade sobre o que nós deveríamos fazer a partir do dia 5 de abril, data em que se encerrava a primeira suspensão que nós fizemos há 2 semanas atrás. E isso começou com uma consulta ao comitê interno da URGS para o enfrentamento da pandemia. Esse comitê, ele é um comitê paritário que está com a representação de docentes, técnicos administrativos, estudantes, coordenado pelo professor Melo, nosso chefe de gabinete. E o comitê, inicialmente, por unanimidade, houve por bem recomendar que a URGS, primeiro, continuasse com a suspensão das atividades, isto é, que não houvesse a suspensão delas agora. E segundo, que era uma pergunta que nós fizemos, até quando? E o até quando veio como resposta à sugestão o dia 30 de abril. Observe que esse 30 de abril, nesse momento, ainda não tinha os decretos do Estado e do município que já existem agora. Nós, de posse dessa informação do comitê, fizemos uma reunião com os diretores das unidades acadêmicas, colocando para eles o parecer do comitê e buscando deles, então, subsídios a respeito dessa sugestão. Foi uma reunião muito proveitosa, muito construtiva, na qual, ao final, os diretores endossaram a sugestão do comitê de que a universidade, de fato, prorrogasse para até o dia 30 de abril a suspensão das atividades letivas, ao mesmo tempo mantendo as atividades presenciais essenciais e aquelas, como a que nós estamos fazendo aqui, de teletrabalho. Então, esse foi o primeiro momento. Hoje tivemos, então, as reuniões com o CEP e com o Consum, onde também tivemos a apresentação da sugestão e recolhemos, né, uma série de sugestões de aprimoramento das atividades que deverão ser realizadas ao longo desse período mais longo, agora de recesso, não? De tal maneira que, primeiro, houve a aprovação da continuidade do recesso, houve a aprovação do prazo de 30 de abril e houve também a sugestão que a gente faça um acompanhamento mais a miúde, que a gente faça uma informação para os conselhos a respeito de como é que nós estamos vendo a evolução da pandemia, porque essa é uma evolução dinâmica, que o quadro que nós estamos vendo hoje
muito possivelmente vai se modificar radicalmente nas próximas semanas. Eu imagino que nós vamos ter um impacto maior nas hospitalizações, vamos ter um diagnóstico, um quadro mais claro de como essa infecção repercute na nossa população e, evidentemente, que isso também vai influir nas decisões que nós teremos que tomar no futuro. Com isso, nós vamos poder fazer, inclusive, a tomada de decisões em momentos anteriores ao que a gente está fazendo hoje, que é praticamente, né, em cima da perda de validade da portaria anterior. De qualquer maneira, eu entendo que nós estamos, sim, em linha com o governo do Estado, com o governo municipal, com o Ministério da Saúde, com a Organização Mundial da Saúde, de que esta nossa medida ela ainda é válida para a contenção da propagação do vírus. Uma medida fundamental. Fiquemos todos em casa. Mas enquanto isso, né, professor Rui, nós já comentamos na semana passada e essa semana, acredito que mais ainda, muitas atividades estão sendo feitas pela universidade, aliás, pelas universidades, né? Agora há pouco eu lia sobre a USP desenvolvendo aí um novo tipo de respiradores mais simples que poderão ser produzidos em menor tempo. Enfim, a Universidade de Santa Maria também estava com um trabalho bem interessante. A nossa URGS mantém vários trabalhos, tanto ligados ao combate à pandemia, né, com produção de álcool gel, com a produção de equipamentos de proteção individual, ou auxílio nessa produção, quanto as outras atividades de pesquisa, por exemplo, e de assistência à população, né? Pois então, antes de falar especificamente dessas questões, eu gostaria de mencionar um grupo de pessoas da nossa universidade que a gente coloca genericamente como atividades essenciais presenciais, né? E eu acho que é o momento de a gente identificar algumas dessas pessoas, né? Porque são pessoas verdadeiros heróis que nós temos hoje na nossa comunidade. São as pessoas que fazem a segurança, são as pessoas que fazem a manutenção da rede com a qual nós estamos aqui nos comunicando, as pessoas que fazem a manutenção dos pátios, da higiene, enfim, essas pessoas são pessoas importantíssimas para nós. E também todo o grupo de pessoas da área da saúde, aí eu englobo medicina, enfermagem, farmácia, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, englobo a odontologia, enfim, todas essas áreas que estão ainda não, estão envolvidas com o trabalho, não só na prevenção, mas também no tratamento agora dos doentes no nosso hospital de clínicas. Aliás, o hospital de clínicas é um hospital referência para o tratamento do coronavírus, ampliou a sua capacidade essa semana com um número maior de unidades de tratamento intensivo, e ali estão os nossos professores, ali estão os nossos alunos, ali estão os nossos técnicos administrativos, em um trabalho de grande risco, né? Nós sabemos que o nível de infecção nesse grupo de pessoas é muito maior que na população em geral, e essas pessoas estão aí de forma muito solidária, trabalhando para que nós possamos ter uma superação mais tranquila dessa grande crise que nos acomete. Então, o meu reconhecimento e a minha homenagem a essas pessoas e dizer que sim, nós estamos preocupados com eles, com seus familiares, de forma indireta. O trabalho que o Instituto de Ciências Básicas da Saúde vai fazer com a Secretaria de Saúde, ampliando o número de testes que podem ser feitos no Estado, irá beneficiar essas pessoas. Por quê? Porque nós teremos a condição de detectar contaminações nessas pessoas e retirá-los do ambiente do trabalho para que não fiquem expostos de maneira de maior risco. Então, há aí uma cadeia importante que está se dando entre a atividade de pessoas que se comprometem com a causa
e o que nós podemos fazer para ajudá-los de forma direta e indireta. Então, esse trabalho de CBS é um trabalho muito importante. Tem dois outros assuntos, dois outros aspectos que eu gostaria de mencionar, entre aquilo que nós estamos fazendo, que eu acho que são muito relevantes. Nós temos o LAMEF, que é um laboratório da Escola de Engenharia, que está fazendo o que se chama arquitetura reversa de respiradores. Isto é, eles vão desmontar os respiradores que foram cedidos pelo Hospital de Clínicas e, a partir daí, entender como eles são feitos para poder fazer o proceder montagem só individualmente ou em parceria com instituições ou interesses ou fábricas da iniciativa privada. Eu acho isso fundamental, porque vocês todos assistiram de que os Estados Unidos comprou todos os respiradores da China e nós ficamos sem acesso a esses respiradores com os quais nós estávamos contando. Então, a produção de respiradores, tanto esses mais simples, que a USP e outras universidades estão desenvolvendo, como o mais sofisticado, que é esse que nós estamos trabalhando, são fundamentais a partir de agora no tratamento dos doentes. E esse é um trabalho que o LAMEF, que é uma unidade da Embrapi, portanto, uma unidade de excelência industrial, ele está fazendo e tenho certeza que vai ser fundamental. E o outro é o de colegas do Instituto de Química, que estão juntamente com outras pessoas fazendo um drone. Esse drone serve para a aspersão de substâncias que fazem a limpeza das vias públicas. Quem assiste TV vê, às vezes, as pessoas com caminhão fazendo a limpeza dessas ruas, pois nós estamos também usando um drone, especialmente para áreas menos acessíveis, onde aqueles caminhões ou tratores não teriam condições de chegar. E nós vamos precisar fazer essa limpeza na medida em que o vírus se espalhar pela nossa comunidade de forma mais ostensiva. A universidade está com uma infinidade de atividades, não só nas tecnologias duras, como a gente normalmente menciona, mas também na área de assistência de serviços. Essa semana, por exemplo, a Escola de Enfermagem fez um drive-thru de vacinas que deu mais de 2.000 atendimentos na Escola de Enfermagem. Eu acho que isso é uma medida muito bonita, inclusive eu tentei ir, mas tinha tanto carro que eu não consegui, fui me vacinar no outro posto de saúde. Mas mostra que a universidade não está parada. Nós estamos trabalhando muito com a comunidade, que é parte importante do que nós somos como universidade pública, não é, André? É verdade. E antes, professor Rui, o senhor citou que a universidade, em seus trabalhos, em suas pesquisas, está seguindo as orientações da OMS, do Ministério da Saúde e também os procedimentos recomendados pelo governo do estado, pela prefeitura. A gente sabe que no país existe uma grande confusão da presidência da República em relação a outras instâncias, né, com relação às recomendações à população. No entanto, uma boa parte, uma vertente das recomendações se baseia no que dizem os cientistas da área, né? Acho que isso tem muito a ver com a universidade, né? Com o nosso ambiente científico e de pesquisa. Eu acho esse assunto que tu levantas extremamente relevante para a universidade e para a sociedade. É inegável que até bem pouco tempo atrás, né, a ciência estava sendo desafiada por opiniões bastante obscurantistas, né? Nem vou falar do terraplanismo, né, mas do fato de que as pessoas se negavam a aceitar a verdade científica como uma verdade construída por método que, para ser questionado, também tem que ter método, e não apenas opiniões. Pois bem, nós temos ouvido e visto, né, que a ciência tem sido reiteradamente identificada como essencial para as atividades de contrárias ou de combate à propagação da pandemia, seja pela Organização Mundial da Saúde, que sempre foi uma organização identificada cientificamente, seja no nosso governo federal, através do ministro da Saúde,
que reiteradamente tem colocado que ele está tomando decisões baseadas na ciência, na técnica e na transparência. Eu acho isso fundamental para nós, porque mostra, né, que quando nós temos crises como a que nós estamos tendo agora, é importante que aquilo que se produz cientificamente seja levado em conta, seja trazido para o campo, de tal maneira que a sua aplicação demonstre os efeitos que nós imaginamos que conseguiremos com a ciência. Eu vou ilustrar isso com o exemplo chinês. A China, que começou com a questão do coronavírus, ela utilizou da epidemiologia, ela utilizou da virologia, ela utilizou da assistência hospitalar de grande qualidade para superar, e superou de forma muito tranquila, ainda que com grandes perdas, a questão da infecção pelo coronavírus. Nós também teremos que fazer isso. Então, eu fico muito contente nesse momento de ver que a ciência está atuante em todos os níveis, não apenas nas áreas duras. Nós também estamos contribuindo com o nosso saber acadêmico para as pessoas viverem melhor. Por exemplo, o Instituto de Psicologia está dando orientações para que nós que estamos em isolamento possamos ter uma melhor adequação a esse fato novo na nossa vida, né? E que, claro, a saúde mental é absolutamente importante. A escola de enfermagem está mostrando, orientando as gestantes. Eu imagino que as gestantes devam ter preocupações muito grandes com relação à passagem do vírus, seja intrauterino, seja no recém-nascido. Pois aí está a escola de enfermagem prestando um grande auxílio nessa situação. E eu quero, inclusive, agradecer à colega Ângela, que está aqui, né, representando o Incluir, porque o Incluir também tomou a iniciativa de orientar, né, as pessoas com deficiência no sentido de melhor, de como podem se trabalhar, enfim, viver com a questão do coronavírus e se defender a eles e aos seus familiares a esse respeito. Temos várias iniciativas dessa natureza, temos aí debates sobre economia, sobre política, temos a abertura dos nossos centros culturais, dos nossos acervos artísticos. O próprio Planetário está fazendo uma iniciativa que seja uma iniciativa virtual. Então, a universidade ela está, de fato, viva. Ela está aqui, né? E mesmo à distância, essa distância é a distância que nos aproxima de nós mesmos, de nossa comunidade. E isso é o que a URGS representa, certamente, para a sua comunidade. Muito obrigado, professor Rui Vicente Oppermann, reitor da universidade. Lembrando que essas atividades todas que o senhor citou, elas podem ser conferidas e outras tantas que estão sendo, que nem foram citadas agora aqui, estão sendo realizadas, né, no website específico que a universidade criou para informar sobre a pandemia do coronavírus e sobre a universidade dentro dessa questão, né, que é o urgs.br/coronavírus, né? A gente, quando entra na homepage da URGS, já pode também ser direcionado para esse website específico de informações sobre a realidade. Diálogos URGS, essa edição especial em webconferência, teve produção e apresentação de André Grassi, Francisco Milanês na transmissão e gravação e a nossa colega Ângela Russo do Incluir na tradução para Libras. Nós voltamos, então, lembrando também que nós temos o apoio, né, embora estejamos em casa, temos o apoio das estruturas da rádio, da universidade, da URGS TV, da Secretaria de Comunicação da URGS e agora também do Incluir. Nós voltamos, então, na próxima edição extraordinária do Diálogos URGS. Obrigado.